O livro de Eclesiastes, capítulo 12, conclusão deste livro, autor Salomão, ele nos fala no capítulo 12, verso 9 a 10, o seguinte: E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou, e atentou e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. Podemos observar nesses dois versos que Salomão está dizendo a respeito de qualificações do pregador. Todo pregador, especialmente da palavra de Deus, ele tem que buscar a sabedoria do alto. Essa sabedoria não é simplesmente uma sabedoria natural, mas principalmente uma sabedoria espiritual. E essa sabedoria espiritual, ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Não adianta sabedoria humana, impressões humanas, porque a função do pregador, como diz aqui Salomão, ela é muito importante. Ele é como um professor, e os alunos, que são pessoas que estão ouvindo o pregador, estão passando por uma escola. Qual escola? A escola da vida, porque o livro de Eclesiastes mostra essa filosofia de vida, como nós podemos ser aprovados ou reprovados na vida. O que você deseja? Se você segue a palavra do Senhor, você vai ser aprovado. Paulo fala isso para Timóteo, 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. Então, se nós estamos buscando a Deus, nós vamos procurar sermos aprovados. Nenhum aluno que entra na escola, ele quer ser reprovado. É algo desagradável. Então é isso que Salomão está dizendo, escrevendo esse livro de Eclesiastes, que tem coisas muito importantes sobre a vida. O povo ensinou, atentou e esquadrinhou, quer dizer, há uma percepção mais apurada, mais equilibrada, mais profunda, e Salomão diz: o pregador procurou achar palavras agradáveis. Não é na base da força, da violência, mas palavras agradáveis, e o escrito a retidão, palavras de verdade. E daí ele utiliza de uma metáfora muito interessante no verso 11, que quando a pessoa não é somente ouvintes, mas praticante da palavra, cumpridor da palavra, vai acontecer isso no seu coração. E ele diz: as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. Ele utiliza de uma figura muito comum na sua época. Quando o rebanho era levado de um lugar para outro, às vezes algumas
desses rebanhos queriam se ausentar e ir para outros caminhos. Então o pastor, ele tinha uma espécie de uma vara com uma ponta, e aquilo fazia com que a ovelha pudesse estar acompanhando as outras ovelhas. Uma vara de ferrão, uma vara de aguilhão, para conservar no caminho certo. Então, diz também que o único pastor, quem é o único pastor? O único pastor é Deus, é o Senhor Jesus Cristo, que veio para dizer: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E aqui nós vemos palavras de muita profundidade, porque o único pastor que deu a inspiração através do Espírito Santo, como um milagre especial que permitiu a homens de Deus escrever a Bíblia Sagrada da forma como ele desejava que fosse escrita, completa e perfeita. Esta obra maravilhosa que nós podemos ter em nossas mãos, que são importantes para as nossas vidas, para nos levar à presença de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, na segunda epístola, capítulo 3, verso 16, ele vai dizer: toda a Escritura, toda, divinamente inspirada. Inspirada por quem? Inspirada por Deus através do Espírito Santo. Ela é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então precisamos conhecer a palavra do Senhor. A mesma coisa diz o apóstolo Pedro na sua segunda epístola, capítulo 1, verso 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Não foi algo humano, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então Salomão compara suas palavras com aguilhões e pregos. Como já dissemos, uma metáfora, duas coisas necessárias às pessoas que desejam aprender a vontade de Deus. Isso é muito importante. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, esses aguilhões servem de estímulo para que as pessoas prestem atenção à palavra de Deus e busquem a verdade. Sintam a verdade. O aguilhão, às vezes, ele fere a pessoa, para que a pessoa possa realmente sentir o que a palavra de Deus está dizendo no seu procedimento, naquilo que ela está praticando, para que ela novamente ande pelo caminho certo. Por isso o salmista dizia: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Enquanto que Salomão utiliza da figura dos pregos, bem fixados pelos mestres
das congregações. Os pregos, eles servem de apoio em que elas podem pendurar aquilo que aprenderam. Você não, quando vai colocar um objeto na parede da sua casa, você vai colocar um quadro, você primeiro vai pensar a respeito do peso daquele quadro, ou daquele objeto decorativo, ou de um simples relógio. Você vai fazer uma análise da parede. Você não pode colocar um relógio pesado num preguinho. Assim também, os pregos, eles vão servir de apoio para pendurar aquilo que nós aprendemos. Se os nossos pregos são curtos, isso vai soltar da nossa vida, da nossa mente. Aquilo que nós ouvimos da palavra de Deus vai cair por terra. Mas quando temos pregos bem fixados na nossa mente, quando nós tiramos todo embaraço, quando a nossa parede está bem firme, sem um reboco deste mundo, essas palavras, elas são como pregos que podem pendurar. Por mais pesado que seja a palavra do Senhor, esses pregos vão ser bem fixados na nossa mente e assim nós vamos poder praticar aquilo que o único pastor ele tem para nos informar. Então, o bom ensinamento requer tanto os aguilhões como os pregos. O aluno deve ser motivado a estudar e o mestre deve ser capaz de pregar tudo no lugar certo, de modo que as lições façam sentido. Por isso a importância de quem prega a palavra do Senhor estar sempre se preparando. Não é você passar o domingo vendo futebol, entretido na internet, e depois você vai lá na igreja e vai querer pregar um sermão. Aquilo não é aguilhão. Aquilo ali pode ser qualquer coisa, menos aguilhão. Você precisa se consagrar, você precisa se preparar lendo a palavra do Senhor. Você precisa consagrar a sua vida para que realmente você, abrindo a sua boca, você possa, como diz aqui o sábio, as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres, não pelos neófitos, pessoas que não têm experiência, não conhecem a palavra, mas por pessoas que já têm experiência com Deus e são pessoas que buscam humildemente a consagração diante de Deus para que as suas palavras não sejam como palhas, mas que sejam realmente palavras profundas que mexem com a divisão da alma e do espírito, como dizia o autor aos Hebreus. E no verso 12, Salomão vai dizer: e demais disso, filho meu, atenta, preste atenção, não há limite para fazer livros, e o muito estudar, enfado é da carne. Parece que Salomão está apresentando um conceito negativo do aprendizado, mas não é esse o caso. Trata-se de uma advertência para que o aluno não vá além daquilo que Deus escreveu em sua palavra. De fato, podemos concordar que há muitos livros
e estudá-los pode ser uma tarefa cansativa. Porém, não devemos permitir que os livros escritos por homens nos privem da sabedoria de Deus. O verso 12 lido também pode ser traduzido por: atenta, meu filho, para qualquer coisa que extrapola as palavras dos sábios. Essas palavras são pregos seguros e podemos confiar nelas. Não se pode examinar a verdade de Deus à luz dos muitos livros, como muitos querem fazer. Antes, é preciso examinar os livros dos homens à luz da verdade de Deus. Eu sempre me lembro das aulas introdutórias do saudoso pastor Natanael. Ele dizia que as seitas utilizam sempre as regras de matemática: a soma, a diminuição, a divisão e a multiplicação. Somam mais a Bíblia com outro livro, tiram a Bíblia e colocam outro livro, dividem a Bíblia e multiplicam a Bíblia com outros livros. E o que Salomão está dizendo, que nós precisamos examinar qualquer livro feito pelos homens à luz da verdade de Deus. Você pode ler outros livros, mas sempre procure dar mais prioridade à leitura da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela tem que ocupar a prioridade na nossa leitura. Por isso é importante, na vida devocional, sempre estarmos meditando sobre um determinado livro da palavra de Deus. Aqui nós temos terminado o livro de Eclesiastes, pelo domingo pela manhã. E agora os irmãos escolheram, vamos dar início ao livro de Efésios. Assim, palavra por palavra, versículo por versículo, capítulo por capítulo, estamos estudando a palavra do Senhor. Como eu já disse, a vida é uma escola e devemos nos humilhar e aprender o máximo possível. Nosso livro didático é a Bíblia e o Espírito Santo de Deus é o nosso mestre, aquele que esquadrinha o nosso coração, aquele que é o Consolador enviado pelo Senhor Jesus Cristo, que disse em João 14, 26, ele disse o seguinte: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Que maravilha! Quando ouvimos a palavra de Deus e quando o Espírito Santo de Deus age na nossa vida e fixa na nossa mente a palavra do Senhor. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. E ainda em João capítulo 16, verso 12 a 15, o Senhor Jesus diz: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo,
mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Você nessa manhã está ouvindo a palavra de Deus, prezado ouvinte. Fixe como aguilhões, como pregos na sua vida. O Espírito pode ser mestres, pode usar mestres humanos competentes para nos instruir, mas deseja nos ensinar pessoalmente de sua palavra. Há sempre novas lições a aprender e provas a enfrentar, à medida que procuramos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, o apóstolo Pedro dizia isso na sua segunda epístola, no capítulo 3, verso 18. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Que Deus te abençoe e que o aguilhão da palavra possa estar te conduzindo ao caminho certo e os pregos fixados destes aguilhões possa mostrar que são palavras do único pastor que é Deus. Amém.